porta e bato. Né? Jesus, ele se colocou como a porta. Eu sou a porta. Deus sempre está batendo. Muita gente fala que nunca ouviu a voz de Deus. E muita gente fala, eu não vou orar porque Deus não fala comigo. Ele sempre fala, mas Deus não fala da maneira como nós queremos ouvi-lo. E a voz do Senhor não é como a nossa voz. A voz dele é firme, mas também é forte. E é precisa. Quando Deus fala, Ele não fala de uma maneira que você fique em dúvida. Mas nós só descobrimos esta voz, só vamos ouvir a voz, se nós nos colocarmos a esta porta e abrirmos a porta para que Ele entre. Porque porta significa entrada. Significa também algo que eu ainda não sei o que tem do outro lado, mas eu preciso abrir. Tem muita gente diante da porta, mas tem medo de abrir. Ou tem gente que já abriu e não tem experimentado tudo aquilo que Deus preparou para si. Então, para ser cristão, no mundo de hoje, com tantas ferramentas, no mundo digital que nós vivemos, no mundo onde há urgência de tudo, onde é só você apertar um botão e tudo está pronto, e na verdade a gente vai acostumando tanto com esse ritmo, e quando é para abrir uma carta como essa, a gente fala, prefiro, deixa eu fazer outra coisa, não vou. Porque a gente começa a achar que nós estamos tão avançados que não precisamos mais de uma simples carta para falarmos conosco. Laodiceia estava nessa condição. Ela foi influenciada. E se você olhar o mundo, existem muitas coisas querendo influenciar a igreja. Existem muitas coisas acontecendo no nosso mundo hoje e querem tirar essa simplicidade que eu falei, que eu vejo aqui. Tirar esse comprometimento com o Senhor, que é o que faz com que você ganhe vidas. Você não ganha almas decorando, sabe, falando versículos decorados, mas você ganha vidas vivendo aquilo que você aprendeu. Amém. Não adianta saber muito e viver pouco. Eu tenho que viver com aquilo que eu aprendi. Se você aprendeu o Salmo 23, viva o Salmo 23. Eu só sei o Salmo 91. Viva o Salmo 91. Tem muita gente que nem sabe o que está escrito lá. Então, viva aquilo que você aprendeu. Eis que estou à porta e bato. Será que você está atendendo esse chamado? Uma outra coisa que Deus foi falando no meu coração, que ela foi repreendida, a Laodiceia, porque ela não sabia mais o que era importante. Então ela vivia dividida entre Deus e o mundo. Nós devemos tomar um cuidado muito grande, irmãos, porque quando a gente vem para Jesus, a gente vem com uma gana, uma vontade, uma alegria, uma energia. E muita gente fala do primeiro amor, mas o primeiro amor ele tem que ser constante, tem que ser o primeiro, ele tem que ser o único. O mesmo amor que você foi salvo um dia, ele precisa permanecer no teu coração. Ele precisa permanecer no teu rosto. Ele precisa permanecer na tua vontade, no seu trabalho. Porque se nós pudéssemos ver o quanto isso é importante no mundo espiritual, e o quanto o mundo espiritual é tão real, e é tão presente quanto esse mundo que você vive, que você vê, você mudaria o seu comportamento. Porque a gente vive esperando que Jesus volte, mas a gente tem feito muito pouco para que essa volta dele seja realmente aquilo que a igreja espera. Então a gente olha, vem Senhor Jesus, mas muitas vezes a nossa vida com Deus, ela está estagnada, ela está parada. A gente parou lá no primeiro amor, lá quando era novo convertido, quando eu cheguei, eu orava. Quando me trouxeram, eu chorava. E agora eu não choro mais. E agora eu nem venho mais no culto de oração. Agora eu também nem ganho almas. Porque foi lá quando eu era novo convertido. A Bíblia diz que Deus, ele não muda. Deus é o mesmo hoje, Jesus é o mesmo hoje, sempre, amanhã, será eternamente. Amém. Ele não muda. Você pode achar, mas quando eu era, e aí a pessoa atribuía isso a Deus. Quando eu era novo
convertido, eu tinha uma vontade, parece que está culpando ele, ó Deus, você que mudou, porque eu, mas você que mudou, ele continua o mesmo. Então o que é que está acontecendo com você? Eis que estou à porta e bato. Essa porta, todos os dias ela é aberta, todos os dias. Sempre tem alguém de joelhos na presença de Deus, clamando a Deus por alguém, clamando a Deus por uma situação, clamando a Deus por algo, por alguma coisa. Ela nunca fica fechada. Mas Deus deseja que você desenvolva um relacionamento com Ele a tal ponto que antes que Ele, você abra a porta. Isso é relacionamento com o Senhor. Uma vez um missionário, ele foi mandado para um lugar bem longínquo e ele estava passando uma necessidade, não tinha nada perto dele, se perdeu, e aí ele orou e falou: Senhor, desperta alguém em algum lugar para orar por mim, porque eu estou completamente perdido. E aí, milhares de quilômetros, em outro país, de madrugada, uma mulher foi despertada. Ela falou assim: puxa Deus, por que será que eu acordei assim do nada? Aí o Espírito Santo disse para ela: vai lá, dobra o teu joelho, porque tem um servo meu precisando de oração. E ela obedeceu. Muitas vezes Deus me chama de madrugada, sabe? Muitas vezes, para orar. A gente fica reclamando: por que eu perdi o sono? Porque Deus quer que você abra a porta, que você dobre os seus joelhos e ore. Mas eu vou orar porque está tudo bem. Tem muita gente que só ora quando está tudo mal, que só vem à igreja quando está tudo mal, que só vem aqui. E me desculpe dizer isso, mas nós somos seres humanos. Tem muito ser humano que só recorre a Deus na hora do sufoco. Na hora que está tudo bem, a gente não ora. Essa é a grande verdade. A gente não busca, porque está tudo bem. Por que eu vou orar? Não tem motivo para orar. Você pode não orar por uma causa específica sua, mas a sua oração vai atravessar o mundo espiritual e vai chegar aonde você talvez nunca vá, mas a sua oração vai. Amém. Então você precisa orar. Aleluia. Você precisa orar. Você que entrou aqui pela primeira vez, que não conhece o Senhor, fale com Deus do teu jeito, porque Deus vai te ouvir. Viu? E não existem regras para falar com o Senhor. Na verdade, quem estabelece regras somos nós. Eu tenho que colocar um tapete vermelho, tem que ter uma luz, tem nada disso. Não existe regras. Deus quer que eu ore, Deus quer que eu busque, porque Ele sempre está à porta. Amém. A gente fala: Deus, abre aquela porta. A gente já orou isso. Senhor, abre a porta de emprego, olha a porta. Senhor, abre aquela porta. Senhor, não fecha, não deixa que as portas se fechem. Mas Ele está à porta. Amém. Muitas vezes a gente não abre a porta para Ele, mas quer que Ele abra as portas para nós. É você que abre a porta com a sua oração. Amém? Amém? Semana passada eu preguei lá na minha igreja e disse assim, que a oração muda uma situação. Amém. Quantos creem? Amém. E quantos oram? Amém. Diminuiu. Vou fazer de novo. A oração muda uma situação. Quantos creem? Amém. E quem ora? Amém. Já melhorou. Você quer a situação mudada? Então ora. E tem muitas pessoas também que vivem da fé dos outros. Você ora por mim? Ora por mim. Você ora por mim? Você orou por mim? Você coloquei orar. Ora por mim. Ora por mim. Eu preciso orar. Ora por mim aí. Mas você não ora por quê? Dá uma vergonha. Vai orar. Claro que a gente sabe. Lá na minha igreja também tem uma urna dessa com vários pedidos de oração. Todo mundo que eu vou, eu coloco um pedido lá. E todo pedido meu foi respondido. Quando você colocar um pedido ali, não deixa de orar por aquele pedido seu e daqueles outros também. Coloca lá e fala assim: eu entreguei para Deus, entregou mesmo. Você não está fazendo nada. Você tem que fazer a tua parte. Tá? Você tem que fazer a tua parte. Cristianismo é isso. É uma via de mão dupla, né? Então eu tenho comunhão com ele tem comunhão comigo. Eu falo com ele fala comigo. Ele bate e eu que abro. Amém? Amém? Amém. A segunda parte do versículo diz assim: se alguém ouvir
voz e abrir a porta. Vou parar aqui. Se alguém ouvir a minha voz. Esse ser, né? Dá uma aula de português aqui, é uma conjunção subordinativa de concessão. Tá? Então depende que alguma coisa aconteça. Se acontecer. Se, olha só, vou voltar. Eis que estou. Deus já está na posição dele. Aí, ele faz a parte dele. E eu sou a porta. Eis que estou a porta. O verbo aqui, ó, está no presente. Estou. Ele não vai estar. Ele não estará. Nem esteve. Estou. Estou a porta. Se por acaso, se acontecer, alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Eu vou falar do ouvido. O ouvido, para nós que somos brasileiros, somente para aquele que aprendeu uma outra língua, ele é muito importante. Ou para aprender qualquer coisa, você precisa ouvir. E nós brasileiros, infelizmente, usamos mais a nossa boca do que o nosso ouvido. A gente fala muito e ouve pouco. Então, você está aprendendo inglês, você quer falar, você precisa primeiro ouvir, para depois falar. Eu quero aprender informática, primeiro ouça, depois você fale. Eu quero, primeiro ouça, depois você vai e faz. Primeiro ouça. Então, o ouvido é uma parte muito importante. Deus fez aqui do lado esquerdo e do lado direito. Então, eu preciso, e a Bíblia fala muito do ouvido. Para que a gente tem que ouvir, atentar, prestar atenção. Diz um outro texto que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ó, o ouvido. Como é que eu adquiro fé? Eu não tenho fé. Você tem. Você não sabe o que você tem, porque você ainda não fez prova do que você tem. Deus colocou uma medida de fé dentro de cada um de nós. Amém. Todo mundo recebeu. Não foi o mais bonito, não foi o mais alto, não foi o mais... Todo mundo. Só que, se ele abre, ele bate, e eu abro, a minha fé, ela vai ser desenvolvida, ela vai desenvolver como um talento. Você tem um talento? Quanto mais você fizer, mais vai aparecer seu talento. Eu aprendo fácil tal coisa. Quanto mais você fizer, mais você vai desempenhar facilidade, vai ter uma desenvoltura. A fé é a mesma coisa. Quanto mais eu confiar no Senhor, quanto mais eu abrir essa porta, quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais eu ter comunhão com Ele, mais a minha fé vai crescer e eu vou parar de depender da fé do outro, porque eu vou aprender a depender somente dEle. Amém. E vou andar de acordo com a direção dEle, não com a direção do outro, mas com a direção do Senhor. Por isso Deus estabelece pastores. Tem gente que não entende. Por que tem pastor? Por que tem um líder? Porque Deus coloca a pessoa ali para ela poder estar te acompanhando, para você estar moldando o seu ouvido para você aprender. Aí você se fortalece, você fica uma pessoa ali que Deus pode te usar, e aí as almas vêm. É um processo, irmãos. Como a salvação. A salvação não começa aqui, eu ergo meu braço para Deus, minha mão, vou, decido, me batizo, acabou. Não acabou, é aí que começou. Amém. Só vai acabar quando você estiver na glória. Enquanto você estiver aqui, Deus vai trabalhar na tua vida. Amém. Deus vai requerer de você um comportamento para que você não seja influenciado pelo mundo. Por isso eu preciso orar. Se eu não orar, se eu não buscar, tem gente que só abre a Bíblia na hora do culto. A Bíblia está lá fechada a semana inteira. Só abre a Bíblia no final de semana. E aí ela não consegue entender por que a fé dela parece ser tão pequena. Porque não se envolveu o relacionamento com Deus. O culto é apenas um preparo para a sua batalha diária. Eu costumo dizer que a igreja é um grande quartel general. Você entra aqui no quartel, você recebe orientações, você é tocado por Ele, para que você saia na segunda-feira e vá para a batalha. Amém. Vai guerrear. Com quais armas? As armas espirituais. E uma delas é a palavra de Deus. Amém? Aí eu coloquei o seguinte, né? Que existem 3 tipos de ouvidos.
o ouvido divino, o ouvido espiritual e o ouvido negligente. Aí eu vou pedir para você abrir lá em 1 Pedro 3,12. Vamos lá em 1 Pedro. Vamos dar uma lida aqui na palavra. 1 Pedro 3, verso 12. Meu Deus. 3, 12. Falando do ouvido divino. Olha só. Todos acharam? Amém. 1 Pedro 3, 12. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos. O que é justo? Você sabe o que é ser justo? Nós somos considerados justos porque o sangue de Jesus nos justificou. Né? Quando Jesus foi à cruz, a Bíblia diz que havia uma cédula, né? Uma sentença contra a minha vida e a sua vida. Ele foi lá, ó, tá pago. Então nós somos justos. Tá? E aí diz mais: e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então olha só, se os ouvidos estão atentos, significa que Deus presta atenção quando eu me dirijo a Ele. Isso é estar atento. Estar atento é estar presente, é estar por inteiro diante daquilo que eu estou falando. A coisa pior que existe quando você vai cumprimentar alguém, que a pessoa fala, paz, Senhor, paz. A pessoa não olha para você. Já aconteceu com você, comigo já, várias vezes. Né? Apresentar aqui a pastora. Prazer. Então, tudo bem? Você? Não, obrigada. Nem prestou atenção. Não, Deus está atento. Ele não está distraído. Está olhando, aquele menino ali, ó, está olhando. Tá bom, então onde? Então fala aí para mim, tá você? Não, ele está orando. Deus, quando ele está orando, quando ele busca o Senhor, Deus, os ouvidos de Deus estão atentos. Amém. Ele presta atenção àquilo que você está falando com ele. Nós, e a gente vê muitas pessoas, e como todo ser humano, a gente carece de atenção. Né? A gente precisa da atenção do outro. Já pensou você chegar para sua namorada, você, menino ou menina, chegar para sua namorada e falar, então, sabe, eu já o Corinthians ganhou ontem. Nem prestou atenção no que você falou. Você fala, tá tudo terminado. Por quê? Você vai saber um dia. Vai embora. Né? Então, é uma característica do ser humano, não é só a mulher. O homem também, o ser humano, a raça, sabe, essa raça eleita aí que Deus fez com todo amor e carinho, ela carece dessa atenção. E Deus está atento. Então Deus está prestando atenção e aí eu me abro a porta. Como é que fica o relacionamento? Mas aqui diz que esse ouvido divino, ele estabelece uma proximidade comigo. Amém. Irmãos, assim, eu prezo tanta oração, que assim, tem coisas que eu nem falo assim, agora eu vou orar. Não, minha oração é onde eu vou, onde eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou trabalhando, eu estou orando, tudo que eu faço eu estou orando. E tem coisas que eu penso assim, eu queria tal coisa. Aí depois eu respondo, mas eu nem orei, mas eu acho que Deus só mas você está se orando. Então, o relacionamento é muito íntimo, é muito pessoal. É isso que eu quero passar para você. Cristianismo é isso. É você poder confiar nesse Deus que você disse um dia, Senhor, eu quero ser seu. A minha vida é tua. Eu entrego o meu caminho, eu entrego o meu coração ao Senhor. Então não é uma religiosidade. Isso é cristianismo. Para você que não conhece a palavra de Deus. Cristianismo é mudança de vida, mudança de visão. Não é vestir uma capa agora. Não! É você mudar o teu olhar. Nós temos um linguajar, nós temos uma linguagem.
espiritual, Apocalipse 2:11. A gente volta lá para o nosso texto, nosso capítulo, né? Nosso livro de Apocalipse. Apocalipse 2:11, que é o espiritual. Olha só. Quem tem ouvidos, todo mundo tem, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então ele fala do que vai acontecer depois, lá na glória, né? E muita gente acha que é uma coisa tão distante e por isso vive uma vida sem compromisso com o Senhor. Quando eu for mais velho, me conserto. Talvez me dê tempo. Eu me converti, eu tinha 16 anos. Quando eu vim para Jesus, meu pai ia internar no sanatório. Ele falou, como uma menina de 16 anos vai servir a Deus? Ele falou que ele ia me internar, falou para a família inteira que eu estava ficando louca. E eu entreguei meu coração a Jesus. Nunca me arrependi do que fiz. E eu nunca atendi um apelo na igreja. Eu aceitei Jesus na minha casa, diante de uma TV, num programa evangélico, o pastor fazendo um apelo. Foi aí que eu aceitei a Jesus. E eu nunca tive dúvida daquilo que eu fiz. Muita gente aceita Jesus, vai para o banco do culto, não sei, acho que não ficou hoje, estou em dúvida. Vou de novo. Vem de novo. Aí não sei, a luz estava meio apagada, será que ele me viu? Vem de novo. Aí não sei, sei lá, uma roupa adequada, vou de novo. Tá, fica naquela, sabe, aquilo que você falar para Deus, que você propor no seu coração, não volte atrás. Então, o ouvido espiritual é para aquele, como diz o versículo, que tem ouvidos e ouve o que o Espírito diz à igreja. Quando você e eu estamos aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui também. Vem sobre nós uma unção. Unção é capacitação. Então, a unção na hora do louvor, a unção na hora da oferta, a unção na ministração da palavra é uma unção. Há uma cobertura espiritual neste lugar que te cobre. Então, quando ele diz quem tem ouvidos, porque eu preciso se envolver em um ouvido espiritual. Porque se eu só vivo com o meu ouvido carnal, eu só vou ouvir aquilo que vai minar a minha fé. Aí eu ouvido carnal. Quando eu tenho ouvido espiritual, a situação pode estar te dizendo, não vai dar certo. Mas o Espírito diz, vai que dá certo. Amém. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Amém. Tem mais do que vitorioso. Aleluia. O médico diz para você, olha, sei não, o último que teve aqui não voltou. Você fala, ih, meu Deus. Aí você veio no culto, passou, por cura. Aí você diz, mas ó, você lembra de hoje na ministração da palavra, pastor orou? Querendo essa palavra, você está curado. Amém. Depende da sua condição. Se você quiser desenvolver o ouvido, tem muita gente na igreja que está com o ouvido só humano, só carnal. Está aqui, quando sai daqui, começa a falar coisas que não são condizentes com aquilo que foi ministrado e viver e olhar para o problema como se ele fosse algo que você nunca vai vencer. Mas eu te digo, se você abrir essa porta, porque ele está, e você desenvolver uma comunhão com ele e desenvolver um ouvido espiritual, você vence essa tribulação. Amém. Você vence esse problema. Amém. Você é curado dessa enfermidade. Amém. Porque você tem um Deus que é real. Não é uma imagem que não fala, que não anda. Ele é real. Amém. O terceiro ouvido é o ouvido negligente. Tiago 1, do 23 ao 24. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Tiago 1, do 23 ao 24. Acabou, né? Diz assim: se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Tiago 1, 23 e 24. Ou seja, o negligente é aquele que ouve, mas se esquece. Ele ouve. Quem foi pregado no jornal? Foi lá.
a porta, sei lá, mas ela foi. Mas não pratique, esquece. Então, seja uma pessoa, quando você ouvir, guarda no teu coração. Você pode não ter o hábito de anotar, mas a palavra vai fazer efeito se você tirar essa palavra aqui, que você está ouvindo, e levar para a tua casa, levar lá para a tua empresa, levar lá para a tua faculdade, para a tua escola, para a tua família, que não está aqui hoje, mas que está lá e vai perguntar para você, como é que foi o culto? Ó, é isso. Foi, eu dormi. Você perdeu a oportunidade de falar do Senhor para o teu familiar, né?